Olá, sou Viviane, trabalho na Secretaria de Educação. Nós criamos esse espaço para trazer algumas reflexões, né, para todos que nos assistem, em especial os pais dos alunos da nossa rede municipal de ensino aqui de Londrina, né? E hoje nós vamos conversar um pouco com o psicólogo Euclides Lunardelli, que trabalha há mais de 18 anos aqui em Londrina na área da psicologia. Ele já foi docente do curso de psicologia da Unifil e hoje ele vai conversar um pouquinho conosco, né? Nas últimas semanas a gente tem vivido momentos muito difíceis desde que anunciada a pandemia do novo coronavírus, né? E isso tem afetado drasticamente a vida das pessoas no mundo todo, né? Vivemos em confinamento dentro das nossas casas, e um confinamento permeado pelo medo, pelas incertezas, e tudo isso vem junto com tantas outras coisas por conta de uma realidade que nós nunca vivemos. A gente sabe que isso afeta a gente, né, internamente, a gente precisa se reorganizar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com Euclides. Euclides, por favor, fala um pouquinho para nós sobre as suas impressões, né, desse cenário que vivemos hoje. Boa tarde, Viviane. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Secretaria, seu convite para a gente conversar um pouco sobre essa situação. Agradecer as pessoas que vão estar ouvindo nossa conversa, né? Pela disposição em tratar com algo assim que hoje muito significativo, muito importante. E queria, antes de entrar no tema, queria também dizer um pouco que a gente, nesses eventos, né, de mensagem, de transmissão, a gente fala com muitas pessoas, né, muitas pessoas diferentes, ou para muitas pessoas diferentes. Então, se não encaixar para algumas pessoas que não se sentirem assim contempladas, que não acontece devidamente o que eu vou tentar descrever aqui, ainda assim pode ser útil para a gente pensar juntos, não é? Também quando essas falas são resumidas e quando a gente tenta falar de um assunto tão complexo, isso sempre se perde um pouco. Então também peço desculpas por algumas falhas que podem ocorrer, algumas interpretações, né? Peço que as pessoas tenham um pouco de generosidade para contarem com as falhas. E até seguindo o slogan publicitário de um dos bancos que eu gostei muito, diz lá o slogan, né? Nós vamos acertar, podemos errar, o que a gente não vai deixar de fazer é de tentar, né? Bem, você me pediu para contextualizar um pouco essa crise, falar um pouco sobre como eu vejo que está acontecendo esses eventos hoje, impactando sobre a nossa vida, a vida da família, a vida das instituições, como a escola, né? A gente tem essas preocupações aí todas, principalmente vocês que são da área. Eu vou fazer um resumo geral, tudo que a gente pensa em falar. A primeira coisa que a gente vai tratar é sobre a consciência dessa crise e a importância de se ter uma consciência clara do que é uma crise e do impacto que ela faz na vida. Para não passar rápido por cima disso, já pensando em soluções. Primeiro a gente, então, vai falar de ficar nessa crise, né? Depois a gente vai falar da importância de que se eu vou enfrentar uma crise, é importante eu estar num lugar bom. Você vai enfrentar uma guerra e é bom que você esteja bem situado, numa posição boa. Então é de segurança ambiental. Como que eu, primeiro cuidado tenho que ter é uma segurança ambiental. A segunda é das alianças, ou da segurança relacional. Como que eu posso cuidar dessa segurança para que a gente também tenha uma condição boa para enfrentar o que vem de fora. A terceira coisa que a gente vai falar
é que a gente pode se permitir ser lento, ser cuidadoso, não sair como boiada em estouro, não é? Que a gente vê que sempre dá problemas isso. E, por último, a gente vai falar desse benefício de poder, em meio à crise, em meio a tantas mudanças, em meio a perdas que podem ser significativas, se a gente tiver com uma boa construção disso, a gente pode aproveitar e pode conseguir um estado de viver bem em meio à crise e pós a crise. Então, basicamente, vamos tratar dessas 4 coisas, provavelmente em uma sequência, né? Em uma sequência aí da conversa, e não sei se vai dar num vídeo só, talvez uma ou 2 partes para não ficar muito extenso, ok? Bom, então vamos fazer o detalhamento para começar a responder a pergunta que você fez. Como que eu vejo o contexto geral dessa situação, desta crise? Uma crise desse porte é como se a gente estivesse andando numa estrada e perdesse o controle do carro e entrasse numa capotagem, numa ribanceira. O carro está rodando. Não parou de capotar. Nós estamos em meio a uma capotagem. E uma capotagem, se você lembrar das capotagens que você já teve, né? Eu já tive uma. Ela é impensável. Às vezes eu até esqueço o que aconteceu. Muita gente não se lembra do que aconteceu no processo, mesmo sem perder a consciência, não se lembra. Quer dizer, chega a apagar, ou por conta da dor, ou por conta do susto, né? Então, a capotagem ela é impensável. Então, o primeiro ponto a abordar aqui é que eu vejo que as pessoas estão atordoadas, como a maior parte das pessoas que a gente encontra, nós estamos atordoados ainda com a situação, em confinamento, nos deparando com vários problemas decorrentes da crise, que eu vou também sinalizar. E é muito importante que a gente faça essa parada reflexiva. Parar e pensar isso já é estar elaborando, já é estar acalmando a mente. E se isso for feito ainda com uma divisão, né, com as pessoas próximas, já também é um passo de elaboração, de acalmar e de eu ter um pensamento mais sereno. Então, quando eu paro e vejo, eu estou capotando e eu preciso ver o que está acontecendo, onde que bateu, estou com o cinto, estou seguro, não estou seguro, tudo isso já é um processo de pensar a crise e não sair correndo. Estar atordoado num momento desse, eu imagino que todo mundo saiba que é normal. Não há ser humano que possa. Há ser humano. Eu vou falar para o normal, né? Há exceções que a pessoa tem uma frieza muito grande, uma blindagem muito grande, mas não é o caso da gente falar aqui. Nós vamos falar para que nós, em geral, eu, inclusive, nós nos sentimos atordoados e, no primeiro momento, sem saber o que fazer. Né? Vamos lá procurar informação, buscar se é vírus, se não é vírus, se ele passa no ar, se não passa no ar. Estamos todos perdidos, se eu posso sair, se eu não posso sair. Estamos todos perdidos em busca de informação e isso mesmo é devido. Não podemos sair correndo fazendo coisas e propondo atividades antes de se situar bem, não é? Que problemas essa crise traz? Eu vou pontuar. Que o primeiro impacto que nos chegou, nós não ficamos doentes, o vírus não nos atingiu. Nós fomos tocados pelas notícias, pelas medidas das autoridades, né? As autoridades sanitárias e governos, e essas medidas nos limitaram e mudaram o nosso cotidiano. As notícias já começaram a nos preocupar e as medidas mudaram o nosso cotidiano. Então, isso é um impacto enorme da minha vida equilibrada, que eu estava fazendo tudo do jeito que estava acostumado a fazer, consciente, inconsciente, atropelado, não atropelado, veio um pare.
Em seguida, eu começo a ver e me preocupar que existe uma peste, né? Eu vou usar esse nome mesmo, que é, para parecer mais antigo, uma peste e que ela nos defronta com medos de fantasia, medos reais, né? Bom, tenho medo da morte e nós somos impactados pelo nosso próprio contágio e pelo contágio das pessoas que a gente ama. Pelas pessoas, pelos pais, pelos idosos, pelas crianças, porque também tem algum risco, não é? Quem tem, quem tem situações de pessoas com comorbidade ficam mais angustiados. Tudo isso ainda pode impactar mais a nossa vida. E nós estamos lá, parados. Também a gente pensa que aparece o medo do outro, né? Porque em situações de calamidade, o outro também é um potencial desconhecido e ameaçador. Basta lembrar das greves, da greve dos caminhoneiros, quando ameaçava ter desabastecimento, todo mundo apavorado, correndo no mercado, gente saqueando casas, ruas, né? Então a gente também tem outro medo que aparece, que é o próprio medo do outro ser humano, que a gente desconhece, que pode estar em grau de necessidade ou de maldade, e se vê em liberdade para fazer coisas desse gênero. E a limitação espacial, né? Quando a gente também tem um choque, eu tenho esse choque quando eu me vejo trancado em casa e sem condição ou em convívio com as pessoas mais próximas, não é? Num contato íntimo que até então eu não tinha. É o tempo todo discutindo, falando, pensando, trabalhando, se ajustando. E aí ficam evidentes também as diferenças, as contraposições, os desafetos que a gente tem com as pessoas da família. Podemos ter com o parceiro, parceira, entre o casal, entre os pais, o sogro ou sogra, como é meu caso, né? De estar aqui com a sogra, eu brigo com ela o dia inteiro e a gente leva para brincadeira, que é uma forma de suportar a presença muito intensa do outro, não é? Tem as coisas boas, mas tem as limitações que o outro traz para a gente. E isso é difícil de tolerar. Então, veja, nós estamos falando de um mundo de problemas e de dificuldades que essa mudança trouxe. E estamos pensando aqui em discutir como que a gente pode entrar numa condição de poder tratar isso o melhor possível, com uma saúde mental preservada, sem botar os pés pelas mãos e sem sair como boi brabo, né? Usando o nosso recurso de humanidade na melhor forma. Essa situação, veja, com tantos variantes e problemas, induzem a gente a entrar num caos mental. E eu quero falar um pouco dessas mudanças que tem, até na psicologia tem um nome bonitinho, chama mudanças catastróficas, né? É uma catástrofe que mudou a cena da minha vida. Em massa, isso é um determinante importante, porque isso acontece o tempo todo individualmente com a gente, né? Em situações que eu perco o emprego, que eu fico doente, mas agora é em massa. E a mente em caos, ela luta muito, funciona muito na base da luta ou fuga. E os pensamentos piores aparecem aí, e os mais desorganizados. Então, o primeiro reforço que eu faço é que mente em caos não pensa bem. Mente ansiosa, mente depressiva, em mania, às vezes a pessoa está alegre, totalmente fora do contexto da realidade ao lado e está super feliz, ou então super irritada, desproporcionalmente atrapalhada. Essas são as respostas mais comuns, o tipo de comportamento mais comum que aparece. Então, já dizendo, né? A mente vai funcionar, pode sair da crise
pode arrumar soluções desta forma, mas é de má qualidade. Que, volto a repetir, onde o medo e a ansiedade se eleva muito, a gente tende a funcionar ou por mania, ou por depressão, ou por irritação. E todas elas negam parte da realidade e atrapalham a gente se conduzir bem numa crise. Consegui me expressar Claro, adequadamente? É? ótimo. Tá. Essas mudanças catastróficas, então, levam a gente a esse tipo de saída. E a indignação é a que eu mais vejo agora, no momento. Tem a ver com uns passos que a gente percorre quando a gente tem uma crise, né? A gente tenta negar essa crise no primeiro momento, depois de negar, a gente se entristece, depois tenta negociar com o mundo e com todos para ver se aquilo pode não acontecer, até chegar a uma aceitação. E a aceitação da crise é onde que eu quero chegar com a nossa conversa. Então, a gente vê, por exemplo, antes disso, um exemplo, eu vou dar um pouco de exemplos desses más saídas, né? A gente vê muita gente contestando, botando panelaço, há uma briga, o governo tomou uma má atitude, essa daí não é a melhor, devíamos trabalhar, todo mundo trabalhar, porque senão vai faltar comida, ou então devíamos mesmo ficar todos reclusos, porque senão vai morrer gente da nossa estima. Outros dizem, saída, estão brabos, né? São saídas de braveza. Outros dizem de negação, dizem assim, 100 bilhões de pessoas morreram no mundo até hoje é a estimativa, mais 10 mil, 100 mil. Qual é o problema? Vamos continuar a vida é assim mesmo. Quer dizer, são 100 bilhões de desconhecidos que morreram. Agora, para algumas pessoas, ou para muitas, ou a maioria, pode morrer alguém muito íntimo, e a pessoa que os 100 bilhões não impactam na nossa vida, um só impacta, são 100 bilhões de desconhecidos, e uma pessoa que impactou, que me segurou no colo, ou que eu estou segurando no colo. Então, são saídas que desconsideram as sensibilidades dos outros, não é? Embora a situação seja de crise e que vai tocar todo mundo e vai impor perdas. Mas a gente está fazendo uma escolha. A escolha, e que a gente tem que lidar com a realidade, é que nós temos governantes e que eles impõem, e que o meu jeito de brigar não é brigar desta forma. O meu jeito de brigar é ir pelas vias que a gente tem no processo constituído. Se os governantes definiram assim e a ciência achou essa saída, nós estamos tentando essa saída de isolamento social. Alguns tentaram e voltaram atrás vamos deixar contaminar e depois da contaminação a população se imuniza e 80% contaminado, a epidemia vai embora, né? A pandemia. Mas voltaram atrás, mesmo que era contra. Então, existe um impositivo. Veja que isso também já nos incomoda. Nós estamos sob ordens, né? E passamos mal, estamos agredindo e algumas saídas são, vou fazer compra. Vai lá e compra 20 pares de sapato num dia. Agora não dá porque a loja está fechada, então vai na internet e compra. A gente vê um monte de tipos de saída. Algumas pessoas estão depressivas, é o fim do mundo, é o apocalipse. Veja que todos esses pensamentos que estão muito distantes do real, eles levam a gente a não sair da crise e não encontrar uma qualidade de pensar e de viver que você possa aproveitar a vida mesmo na crise. Certo? Ótimo, ótimo. Então, Então, essa a é a gente visão que eu pode... estou tendo agora. Diga. Então, a gente pode dizer que ter consciência da crise nos ajuda a ter uma base de sustentação emocional até para a gente viver a própria crise, né? Passar por ela. Eu concordo.
você poder pacificar a mente, encontrar uma serenidade, ela passa por você desempenhar, fazer alguns passos que ajudam a gente, e vamos falar nesses passos, inclusive nos práticos, né? Que ajudam a gente a equalizar e ter uma mente pacificada, mesmo nessa capotagem, ou mesmo nessa notícia trágica, que a gente possa lidar com a realidade e ainda tirar proveito dela. Bom, então nós ouvimos aqui o Euclides, né, psicólogo, nos dizendo que ter consciência, né, parar e pensar sobre a crise, nos ajuda então a ter uma base de sustentação emocional para a gente compreender essa crise e para a gente também se reorganizar internamente, né? No próximo vídeo, nós vamos ouvir um pouquinho, né, como construir condições pessoais e familiares para enfrentar essa crise, né, para enfrentar essa capotagem. Então, a gente volta num outro momento com outra fala do psicólogo. Euclides, muito obrigada e espero você no próximo vídeo. Até breve.